Olá! Hoje estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na leitura, do livro de Salmos e, como todos os dias, iremos aprender algo novo com o Espírito Santo através, desse homem de Deus, através das experiências dele, nós vamos aprender grandes coisas no nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir e entender, para viver, Deus, a Tua palavra. Nos conceda, Pai, essa graça, abra o nosso entendimento, faça com que nós compreendamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, hoje nós vamos ler o Salmo de número 28. Aqui no Salmo de número 28, ele diz assim no título: Davi roga a Deus que o aperte dos ímpios e louva-o por ter ouvido as suas súplicas. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido a sua súplica. Então, entenda, aqui ele pede para Deus, para que Deus aparte ele dos inimigos dele, né? E ali dos inimigos, não, perdão, dos ímpios. Os ímpios são aqueles que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, não se importa. Eles até ouvem, mas eles não têm uma experiência com Deus. Eles não têm um relacionamento com Deus, né? Entenda que o incrédulo, ele é aquele que não crê. Mas o ímpio, sabe? Muitas vezes você vai conversar com o ímpio, ele fala: não, eu conheço a palavra. Eu já li a Bíblia 5, 6 vezes. Ler a Bíblia não nos torna um cristão. É viver o que está escrito na Bíblia é que nos torna um cristão. Então entenda que Davi, ele pediu para Deus para apartar dele os ímpios, sabe? E ele pôde louvar a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus ouviu a súplica dele. Todos os dias a qual nós estamos fazendo a leitura, a cada leitura nós temos um entendimento, de que Davi, ele era um homem que ele buscava muito a Deus. Nós vemos que ele estava sempre rendido aos pés do Senhor, sempre clamando a Deus, fazendo súplica ao Senhor, sempre buscando para que Deus acrescesse mais a sua fé, pedindo para Deus para ajudá-lo, a não sentar, junto com aqueles que não tinham o mesmo pensamento cristão que ele. Então, eu creio que Deus, ele quer que eu e você aprenda com o Davi, a ser como Davi. E até aqui, até o Salmo 27, nós vimos, que Davi era um homem de Deus, mas um homem falho. Um homem que errava, um homem que pecava, um homem que temia a Deus, mas que também tinha medo, dos malfeitores, daqueles que podiam fazer um mal para ele. Ele demonstra isso com muita clareza, que ele era um homem de alguns defeitos, mas a maior virtude dele era buscar o tempo inteiro a Deus com súplicas. E é o que Deus quer que eu e você faça, Olha, vamos lá, vamos continuar seguindo o exemplo de Davi, aprendendo para que possamos praticar como Davi praticou, por isso ele teve tantas vitórias. E aí ele diz assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não imudas para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito. Eu me torno
eu me torne semelhante ao que descem à cova. Ouve a voz da minha súplica. Entenda, ele não quer ficar semelhante àqueles que desceram à cova. Né? Por que ele diz isso? Né? Porque ele vê que ali, muitos daqueles que desceram à cova, desceram incredulamente, desceram sem ter um relacionamento com Deus, e não é isso que ele quer. Né? Ele quer ter um relacionamento contínuo, diário, constante com Deus, mas ele reconhece, né, o quanto ele é errante, o quanto ele é falha. Ele diz assim: rocha minha, se Deus não for a minha rocha, o que será de mim? Né? Se nós não confiarmos em Deus, né, de todo o nosso coração, se nós não acreditarmos que Ele é a nossa rocha e que a partir do momento que nós nos firmamos nele, nós podemos seguir adiante, que Ele é que vai à nossa frente, é Ele que vai nos ajudar. Né? Davi, ele tinha isso no coração dele. E aí ele diz: ouve a voz da minha súplica. Ele diz para Deus: eu sei que o Senhor ouve a voz da minha súplica, porque quando eu estou em aflição, quando eu estou em perigo, que eu clamo o Senhor, eu vejo, né, o agir do Senhor, a transformação do Senhor, eu vejo como o Senhor faz a diferença na minha vida. Aí ele continua: quando a ti clamo, quando levantar as minhas mãos para o oráculo. Entenda, oráculo do teu santuário. Então ele sabe que quando ele ora, Deus ele levanta as mãos em direção a ele. Porque a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas. E nem os braços dele, né, está mirrado, vamos dizer assim, para que ele não possa abençoar. Entenda, a mão do Senhor ela está sobre todos nós. Mas entenda que há umas condicionalidades que nós devemos respeitar para que nós possamos ser abençoados por Deus. Né? Sabemos que nós temos que estar na palavra, e a palavra ela tem que estar em nós. E nós temos que ter longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo, ou seja, temos que saber esperar o plano de Deus, temos que saber esperar a promessa de Deus, temos que saber esperar a resposta às nossas orações, porque muitas vezes ela não é imediata. Mas nós, né, com a nossa agitação diária, muitas vezes nós queremos, né, que as nossas orações sejam respondidas previamente, rapidamente, e as coisas não é assim. Deus ele não vai nos responder a hora que nós queremos. Por quê? Porque tudo ele precisa colocar no plano que ele tem para a nossa vida. Há um tempo para que isso seja feito. Para que o nosso pedido de oração ele seja colocado no plano que Deus tem para a nossa vida, há um tempo para que isso aconteça. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o fruto da longanimidade. Entenda? Quando pedimos algo para Deus, Ele nos dá. Mas entenda que quando pedimos longanimidade, nós estamos pedindo: meu Deus, me dê a oportunidade de saber esperar com paciência do Senhor. Porque a longanimidade ele é um dom do Espírito Santo. E para a gente adquirir esse dom, nós vamos precisar treinar ele. E como que você treina algo? Passando pela prova. Passando por um momento de esperar alguma coisa. Ali você está testando a sua longanimidade, entenda. Quando você pedir algo para Deus, entenda que quando você pede, Ele te dá. Se você pedir paz, vai vir muita guerra. Aí você pode estranhar, né? Mas como assim? Pois é. Se você pede paz, para você ter a paz, você vai passar pela guerra para você aprender como é passar pela guerra e sentir paz. Então, quem que vai fazer isso? É o Espírito Santo que vai te moldar.
Então, você pode pensar, nossa, eu pedi para Deus que eu queria ter tanta paz e a guerra se levantou. É assim mesmo. As lutas se levantam, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Por quê? Porque você pediu paz. Então, agora você vai ter que treinar a sua paz. Em meio às adversidades, você vai treinar a sua paz. Toda vez que vir uma adversidade e você está treinada com a sua paz, nunca mais você vai perder a paz. A mesma coisa é a longanimidade. Quando você pede a longanimidade, aquilo que você está pedindo, ele vai demorar um pouquinho para chegar, que é para ver se você está esperando com paciência no Senhor. E quando você estiver esperando com paciência no Senhor, chegou o tempo certo, ele vem. Aí você pode ter certeza que todas as vezes que você precisar esperar com paciência, você não vai mais precisar pedir para que o fruto da longanimidade ele frutifique na sua vida. Por quê? Porque ele já vai ser natural. Ele vai fluir naturalmente. Quando você orar, você fala, agora é só eu esperar. E a resposta virá. Porque há um tempo para que Deus coloque o pedido da minha oração no plano que Ele tem para a minha vida. E aí ele continua assim, não me remesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas não têm o mal no seu coração, mas tem o mal no seu coração, entenda? Ele pede para Deus que tire ele de perto daquelas pessoas que são ímpias e que, além delas serem ímpias, elas praticam a iniquidade. Aí ele diz que falam de paz ao próximo, mas tem o mal no seu coração, ou seja, ela fala de paz, aquela pessoa, ela é ímpia, ela fala de paz. Além de ser ímpia e praticar a iniquidade, ela fala de paz, mas ela não tem a paz com ela. Ela não tem a paz, ou seja, ela não vive a paz. Nem quando nós falamos e não vivemos, todos vêm. Agora, quando nós falamos e vivemos, todos também vêm. Nós temos que ser o testemunho daquilo que nós estamos falando. Nós precisamos testificar aquilo que nós estamos falando. Se nós falamos de paz, nós precisamos ter paz. Se eu falo de paz, eu preciso ter paz. Se eu falo de Cristo, eu preciso ter Cristo e eu preciso viver Cristo. Entenda, eu não posso viver de palavras. O ímpio, ele, além de praticar a iniquidade, ele vive de palavras. E palavras a qual ele não vive, esse é o pior. Porque se ele fala e ele não vive, ele não está agradando a Deus. Entenda, para eu e você agradar a Deus, nós precisamos falar a palavra, mas também precisamos viver a palavra. Temos que ter testemunhos na nossa vida daquilo que falamos acerca da palavra. Aí ele continua assim, retribui-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia do seu esforço. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhe a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, pelo que eles os derribara e não os reedificará. Entenda? Aquele que fala, né, da palavra, aquele que fala da paz, aquele que fala de algo, mas ele não vive, né, ele mesmo será derrubado. Né? Ele mesmo que vai se derrubar. Né? Ele mesmo vai ficar caído. Ele não vai conseguir se levantar. Porque nós de nós mesmos não conseguimos nada. Entenda? As palavras que nós confessamos, ela pode liberar a vida e também ela pode liberar a morte. Pode liberar a vida para outras pessoas, também pode liberar a vida para a minha vida. Também ela pode liberar a morte para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz
que a palavra, ela tem poder. Ela tem poder de liberar a vida e a morte. E esse poder liberado ou da vida ou da morte, ele pode ser tanto na minha vida como na vida do outro. Por quê? Porque se eu digo algo e eu não vivo, a lei da semeadura é natural para todos. Entende? Que aí aquela pessoa ela vai ficar caída, ela vai ficar prostrada. Ela dela mesma, ela não vai ter força. Entendo que ela vai ter que clamar a Deus, pedir para Deus atentar para ela, ajudá-la. E sair da impiedade, sair, né, do seu ato religioso. Porque quando nós falamos e não vivemos, nós andamos em religião. A religião fala, mas ela não vive. Não tem testemunhos, não tem fatos que comprovem na vida dela o que ela está dizendo. Nós precisamos nos atentar para isso. Porque a um piscar de olho nós podemos nos tornar religiosos. E o religioso, ele diz, mas ele não vive. E isso é algo que não deixa o coração de Deus feliz. Aí ele continua assim, bendito seja o Senhor, porque ouve a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. Ele pediu para Deus, Deus o ajudou. Tirou ele de perto dos ímpios, o ajudou, não deixou, né, com que o corpo dele fosse colocado na cova junto com os ímpios, entenda? Toda a oração que Davi fazia, ele tinha longanimidade para aguardar. E quando a bênção chegava, ele louvava a Deus. Ele adorava o Senhor. Entenda? É o que Deus quer que eu e você faça. Que nós possamos clamar, né, a Deus com súplicas e ter a longanimidade para esperar. E quando a bênção chegar, nós louvarmos e cantarmos, exaltarmos o nome do Senhor, glorificando a Ele pela vitória, porque assim Davi fazia. Ele não só falava, ele vivia, ele esperava, e quando a vitória chegava, ele cantava o hino da vitória. Que nós possamos ser assim também. E ele continua, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. O ungido de Deus, que aqui está dizendo de Davi. O ungido de Deus hoje sou eu e você. O nosso Deus, Ele é a nossa força. Ele fala assim, o Senhor é a força do seu povo. É Deus que é a nossa força. Nós somos os ungidos de Deus para professar a palavra, para pregar o evangelho, para libertar os cativos, para ressuscitar aqueles que estão mortos. Não mortos de corpos, mas mortos espiritualmente. Muitos entraram numa rotina religiosa e os seus corpos estão vivos, mas as almas estão mortas. E nós, ungidos do Senhor, é que vamos nos unir para ressuscitar muitos. Entenda, não são todos, mas há muitos que estão mortos, que estão dormindo espiritualmente, que entraram numa rotina religiosa. E religião não agrada a Deus. Religião é algo que é falado, mas não é vivido. Religião é algo que é falado, mas não há uma comprovação nos fatos que a Bíblia diz que fez na nossa vida através de Jesus. Nós precisamos testificar Cristo, falando da palavra e vivendo a palavra, mostrando o que Cristo faz na nossa vida. E isso vai ajudar muitos a se levantarem, a saírem dessa rotina religiosa. E aí Davi termina assim, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Entenda, é o que Deus quer. Que aqueles que estão num círculo, né, de religião, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mortos espiritualmente, que eles possam se levantar para sempre. Entenda, que eles busquem a salvação, que eles encontrem a salvação e que eles sejam salvos para sempre. Um salvo
Ele salva outros. Mais um salvo, salva outros, e assim nós vamos nos multiplicando, ressuscitando a muitos e glorificando o nome do Senhor para sempre, até que Ele volte. E quando Ele voltar para nos levar ainda assim na eternidade, nós vamos continuar glorificando a Ele no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos afasta dos ímpios, daqueles que praticam a iniquidade. Oh, Deus, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor, porque tu és Deus, tu és Pai, tu és aquele que dá a salvação, tu és aquele que nos instrui, Senhor, oh, Deus, tu és aquele que nos ajuda, tu és aquele que nos levanta, Pai. Oh, Deus, esses que estão caídos, nos ajude, Pai. Nos ajude, nos leve até Ele para que possamos ajudá-los. Esses que estão numa rotina religiosa, Pai, nos mostra, Senhor, quais são eles, nos envia até eles, Pai. Nos ajude a ajudar aqueles que estão caídos, porque sabemos que deles mesmos eles não vão conseguir se levantar. Precisam de ajuda. A Tua palavra diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Oh, Deus, queremos ser esse outro, Pai, que vai levantar aquele que está caído, que vai tirar ele do meio da iniquidade, que vai tirar ele do meio da impiedade e vai trazer a luz do Senhor para a vida dele. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por ter nos ungido, Senhor. Obrigada, meu Deus, por ter nos escolhido, Senhor, para fazer a sua obra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.